as nossas palavras têm que ser palavras de vida, palavras de saúde, palavras de vitória, palavras sãs. Quantas vezes nós já nos aconteceu comer e dizermos: eu comi qualquer coisa que me fez mal. No entanto, as coisas que nós comemos, sendo abençoadas, não sendo por glutonaria, nada nos pode fazer mal. Jesus ensina-nos que o que contamina o homem é o que sai pela boca e não o que entra. E nós temos passagens bíblicas que nos ensinam, nos corrigem a nossa forma de falar, a nossa forma de viver. Vamos ver uma passagem bíblica sobre o que contamina o homem. São Mateus, capítulo 15, verso 10 e 11. Jesus chamou outra vez o povo e disse: ouçam e vejam se compreendem. O que torna as pessoas impuras não é o que entra pela boca, mas sim o que lhes sai pela boca. Então Jesus ensina: o que torna as pessoas impuras não é o que entra pela boca, mas sim o que sai pela boca. Nós temos uma língua, e a nossa língua é o membro mais pequenino do corpo que pode destruir tudo, mas também pode abençoar e construir. E nós temos que ter cuidado para não sermos como os cavalos, ter que se colocar um freio na nossa boca. Antes de falarmos, devemos de pensar o que vamos dizer. Porque depois de sair da boca, já está o mal. Não vamos deixar-nos contaminarem pelo membro mais pequenino do nosso corpo. Mas sim, não vamos deixar-nos contaminar pelo mal, mas vamos deixar-nos contaminar pelo bem. Se a nossa língua fala e sai pela boca, palavras de vida, palavras de saúde, palavras de bênção, nós teremos nosso corpo são, nós teremos saúde, porque aquilo que nós dizemos acontece. Tem havido muitos casos com conhecimento próprio, quando às vezes acontece qualquer coisa, uma pessoa porque caiu, e alguém diz: eu não disse que ias cair. Pois disse, porque disse que ia cair, caiu, porque a palavra foi dita. E se a palavra foi dita, foi logo combustível para as trevas tomarem posição. Se dissermos a uma pessoa que a pessoa está doente, que nunca vai conseguir ficar bem, pois isso vai acontecer. Mas se nós proclamarmos as palavras de bênção, palavras de vitória, as coisas vão acontecer. Se dissermos a uma criança que não consegue ter os seus objetivos na escola, isso vai acontecer. Vamos ser cuidadosos com a nossa boca, vamos ser cuidadosos com a nossa língua, vamos meditar como Jesus nos ensina. O que contamina o homem é aquilo que sai pela boca. Nunca vamos esquecer isto. Com esta correção, quando vai sair uma palavra da nossa boca que não deve sair, nós vamos parar para pensar: eu já ouvi, eu fui corrigida nesta área. Sempre vai lembrar, se ouvir e ficar gravado, sempre vai lembrar enquanto é tempo, antes de citar uma palavra que amaldiçoe. Vamos a outra passagem bíblica. Tiago 3, versículo 1 a 12. Tiago 3, versículo 1 a 12. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque
Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Aqui o alerta é que se alguém, que todos tropeçam nas palavras, e aquele que não tropeça é perfeito. Continuamos? Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram contra o bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial alga doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, a nossa língua muitas das vezes amaldiçoa os homens. Está na nossa boca, nas nossas palavras, amaldiçoar ou abençoar. Se nós amaldiçoamos alguém, nós somos amaldiçoados. Se nós formos abençoados por alguém, seremos abençoados. Por exemplo, eu lembro neste momento, há uns anos, ouvir alguém que não sabia que eu estava a ouvir, mas por acaso eu não tinha saído de casa ainda e ouvi alguém que pregava o Evangelho. Isto é muito sério. Cada um vai dar contas de si a Deus e muito mais aqueles que pregam o Evangelho é mais rigoroso o juízo diante de Deus. Em que, ao sair da porta, disse: eu amaldiçoo esta família. A pensando que eu não estava em casa. Eu ainda estava em casa. Ouvi. E sem razão de ser, porque eu tanto bem tinha feito. Mas só porque não tinham concretizado algo mais que queriam, amaldiçoaram. Como é que é possível uma pessoa que prega o Evangelho amaldiçoar outra? Só sei que desses anos para cá, uma maldição tem caído naquela família. Eu tenho compaixão daquela família. Bastante distantes que ficaram. Mas em relação às terras, a quilómetros, bastante distantes ficaram. Mas isto não deve sair da boca de ninguém, porque Jesus no Novo Testamento traz bênção sobre bênção. Ele não amaldiçoa ninguém. E nós com a nossa boca temos de ter muito cuidado para nunca dizermos qualquer palavra maldita, qualquer palavra que amaldiçoe. Cuidado com a nossa língua. A figueira não pode dar azeitonas.
A figueira dá figos. As azeitonas são da oliveira, fruto da oliveira. A nossa boca não pode ser como uma fonte que deita água doce e água salgada. Uma fonte, quando nós vamos buscar água, ela tem água doce, porque a água salgada só no mar. Isto quer dizer que da nossa boca não podem sair palavras doces agora, porque nos convém. E palavras azedas, palavras amargas, porque também nos convém. Cuidado com as nossas palavras para não nos enredarmos com as nossas palavras. Houve uma certa vez que eu, também há uns anos atrás, com pouco conhecimento bíblico, mas que eu tive uma visão em que eu caminhava e tinham-me colocado fios no caminho para que os meus pés ficassem entrelaçados nos fios, em cordas. E eu queria caminhar e estava sempre a tropeçar naqueles fios. E eu não tinha entendido. Mas depois, quando a palavra de Deus se foi avivando na minha vida, eu comecei a entender. Faziam muitas perguntas a Jesus para apanharem Jesus em falta, numa palavra. E Jesus era sábio a responder. E muitas das vezes até respondia com outra pergunta. E então, isso me queria dizer que muitas das vezes me faziam perguntas que eu tropeçava, eu enredava-me com as minhas próprias palavras. Eu andava sempre enredada com os meus pés. Porque eu dizia aquilo que não devia ter dito. Eu não quero mentir, mas acabava por mentir, por dizer o que não era. Enredava-me com as minhas palavras. Então eu andava sempre a tropeçar. Eu tropeçava na palavra. Eu não tinha entendido até aí, até mais a palavra ser avivada na minha vida. Cuidado com as nossas palavras. Temos mais passagens bíblicas. Provérbios 18. Provérbios 18. Versículo 20 e 21. Cada um recolhe o fruto das suas palavras e alimenta-se daquilo que elas produzem. A morte e a vida estão à mercê da língua. Os que gostam de falar aceitam as consequências. Então, a morte e a língua estão no poder da língua. Aquele que fala vai receber as consequências. Mais uma vez, muito cuidado. Como é que começa? Desculpe. Era o Provérbios 18. Cada um recolhe o fruto das suas palavras e alimenta-se daquilo que elas produzem. Pronto, era esta passagem. Cada um vai comer o fruto das suas palavras. É muito séria esta passagem, não é? Mas é um bom ensino. O livro de Provérbios traz muitos ensinos para nós. Como serviu para mim, serve para todos aqueles que estão a começar, que estão na caminhada para aperfeiçoarem as vidas, para que sejam abençoados. Nós queremos bênção, mas tem de começar por nós. O poder da palavra. Vamos comer o fruto daquilo que dizemos. É importante. Não são os outros que vão comer. Quando nós estamos a declarar alguma palavra maldita para alguém, somos nós que a vamos comer. Continuamos? Provérbios 6, versículo 2. Enredaste com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Provérbios 6, no versículo 2. Enredaste com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Mais uma exortação, mais uma correção, que nós devemos ter isto sempre presente na nossa vida. Uma certa vez eu tinha uma situação para resolver e às 4 horas da manhã houve um servo de Deus de fora do país
que telefonou para alguém me avisar que eu ia ter uma reunião nesse dia com alguém para resolver uma situação e que o Espírito de Deus acordou aquele servo de Deus para me transmitir que eu falasse a verdade perante os homens. A verdade. Que eu com a verdade o Senhor me ia defender. E a situação era dramática. Embora o que tinha acontecido eu tinha feito com boa fé e eu tinha sido interpretada como feito por má fé. E quantas vezes nós, estando a fazer uma coisa boa para os outros e para nós, e quando algo corre mal e alguém com uma má intenção nos julga que fizemos com má fé. Não, o que aconteceu não foi com má fé. E Deus tinha visto e sabia o intento do meu coração. E por isso a razão porque Ele despertou alguém para me transmitir que eu falasse a verdade diante dos homens, que Ele me iria defender. E foi uma defesa tremenda, que será um testemunho que um dia o darei para bem, para a glória de Deus e para que muitos possam entender que Deus tem a solução quando nós usamos de boa fé. Agora, se nós usamos de má fé, como é que Deus nos pode defender? Não pode. Mas Deus está sempre pronto a perdoar quando nós temos uma reação. Fizemos algo mal intencionado e nos arrependemos e clamamos. E o Senhor é misericordioso para nos responder. Mas não é para mais à frente voltarmos a fazê-lo. Porque Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E Ele sabe. E às vezes corrige-nos mais para que nós no futuro não vamos repetir aquilo que não está bem, que não é correto. Mais uma passagem bíblica sobre as palavras. Salmo 141, versículo 3. Salmo 141. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda à porta dos meus lábios. Salmo 141. David dizia: Senhor, põe um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Depois de estarmos a falar sobre enredar nas palavras, temos aqui uma chave. Pedir ao Senhor para colocar um guarda na nossa boca e guardar a porta dos nossos lábios é muito importante. Um dia o Senhor me mostrou umas chaves, muitas chaves. E quando eu estava a clamar, queria respostas, o Senhor mostrou as chaves. E eu não entendi porque tantas chaves. Mais tarde o Senhor foi-me dando mais, eu fui perguntando para Deus, o Senhor foi-me dando mais respostas. Até eu chegar a esse conhecimento de que as chaves é o poder da oração. Nós temos as chaves. Senhor, põe um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. É uma chave. Vamos utilizar essa chave. Essa palavra de Deus, do Salmo 141. Essa chave, se nós a usarmos, pedindo a Deus, Ele vai fazer que as coisas aconteçam. Depois nós estamos a falar e dizemos: Senhor, como é que foi possível? Noutra altura eu teria falado, sei lá, disparates. Parece que alguma coisa fechou a minha boca para eu não responder a um desafio, para eu não responder a uma afronta. Foi o Senhor que colocou um anjo na nossa boca e guardou a porta dos nossos lábios. Não vamos esquecer esta passagem, vamos frisá-la bem até ela ficar gravada no nosso coração. Salmo 141, o verso 3. Senhor, põe um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Vamos citá-la, escrevê-la como uma criança na escola, até
ela ficar enraizada dentro de nós. Como é que nós aprendemos na escola? Eu ainda me lembro, quando fui para a escola, eu aprendi a tabuada a cantar. E ela ficou gravada. E se hoje me perguntarem a tabuada, eu ainda sei a tabuada, ela ficou cá gravada. Com a palavra de Deus é a mesma coisa, nós estamos numa escola. Temos que a gravar dentro do nosso coração. Se me perguntarem, vais sair, então não levas Bíblia? A palavra já está gravada no meu coração. Na hora que é necessária, eu cito a palavra que o Senhor me der na hora, porque a palavra ficou gravada. Agora, se eu andar com a Bíblia e só vou ler o que lá está, mas ela não ficou gravada no meu coração, de nada adianta eu trazer a Bíblia comigo. Vamos gravar as passagens bíblicas, e é isso que nós estamos aqui a fazer, deixar bem gravada, para que fique gravada no coração, para que nós possamos avançar a cada dia. Como aprendemos a tabuada na escola, assim nós aprendemos estes versículos que nos trazem vida. Vamos continuar? O Salmo 1. Vamos meditar no Salmo 1. Feliz o homem que não entra na assembleia dos maus, nem participa no concílio dos pecadores, nem toma parte na reunião dos que escarnecem. Bendito o homem que não se senta no meio dos pecadores, nem na roda daqueles que escarnecem. E quando nos dizem, então não posso sentar na mesa com outras pessoas que até sei que dizem palavrões, não, nós não podemos excluir ninguém, porque Jesus também entrou na casa de um homem pecador. Só nos diz é que nós podemos estar sentados numa mesa, numa reunião, numa refeição, mas não podemos pactuar se estiverem a murmurar de Y ou X, ou se estiverem portanto, a murmurar, a censurar alguém ou a escarnecer de alguém. Às vezes sentamos-nos no meio de alguém que está a escarnecer de outra pessoa, sentido de gozo. Não devemos pactuar. Bendito esse homem. Quando fala homem e mulher, mudamos a conversa de uma forma que não seja escárnio para ninguém. Continuamos? Mas põe toda a sua alegria na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quantas vezes estamos a dormir e em vez de pensarmos o que é que o outro vai fazer, o que é que eu hei de fazer para passar à frente do outro, vamos meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, para que quando acorda ainda está a meditar na palavra de Deus. Adormece a meditar na palavra, adormece a meditar nesta correção e acorda a meditar nesta correção. Continuamos? Ele é como uma árvore plantada à beira da água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham e tudo o que produz é bom. Mas os maus não são assim. São como a palha que o vento leva. Os maus não resistirão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. O Senhor protege o caminho dos justos, mas o caminho dos maus conduz à perdição. Bonita palavra. O Senhor protege os justos, mas o caminho dos maus conduz à perdição. Então, bem-aventurado é o homem que não se senta no meio dos escarnecedores, que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e de noite, que é como uma árvore junto a ribeiros de águas, a fim de dar o fruto a seu tempo. Uma árvore está junta a ribeiros de água, a um ribeiro de água. Também se a árvore não estiver junto a ribeiro de água, com certeza que vai necessitar que alguém lá vá sempre regar
a fim dela dar o fruto na estação própria. Uma laranjeira, uma macieira, necessita de água. E aqui há uma comparação. Assim é o homem que está junto ao ribeiro da água, junto à palavra de Deus, a meditar nela dia e de noite. A palavra de Deus é o ribeiro da água que nos sustém, que nos sacia a nossa sede para darmos o fruto no tempo certo, o fruto do Espírito, o fruto da retidão. O Senhor ama os justos e guarda os justos, os que são retos, mas os caminhos do mal, o caminho dos homens maus perecerá. Homens, a palavra de Deus refere-se à humanidade. Fala-se homem e mulher. Deus é tão amoroso, é tão piedoso, um Deus tão clemente, que não encontramos palavras para a sua infinita misericórdia que Ele tem para nós, para nos ensinar, para nos corrigir. E penso que aqui terminamos as passagens bíblicas daquilo que contamina o homem e a saída que temos para nos livrarmos da contaminação. Estas passagens bíblicas que o Senhor nos deu, que é Ele que escolhe, não somos nós. O Espírito de Deus, só lhe pedimos quais são as passagens e Ele nos conduz. Estas passagens bíblicas vão amadurecer-nos certamente, a não ser que nós não queiramos andar de boas relações com Deus. Queremos andar, temos aqui o recado de Deus. Senhor, mais uma vez te agradecemos pela tua correção, pela tua infinita misericórdia. Nós queremos ser como árvores junto a ribeiros de águas, a dar o fruto, o bom fruto, no tempo próprio. Muito obrigado, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Toda a honra, glória e louvor sejam dadas a ti, Senhor. Só tu és digno de honra e glória, para ti somente. Obrigado.